a Polícia Militar do Ceará tiver correndo um processo administrativo e a controladoria tomou ciência daquele processo, peraí, eu quero apurar isso daqui melhor. Ela pode puxar para ela? Pode. E o processo vai para ela na fase onde ele se encontrar. Seja na produção de defesa, seja ainda se falta algumas diligências preliminares, seja se já se encontra perto da decisão. Olha o que o parágrafo único diz. A Controladoria de Disciplina poderá avocar qualquer processo. Opa, fala comigo de casa. Avocar, fala. Isso, avocar, trazer para mim qualquer processo administrativo disciplinar ou sindicância ainda em andamento, passando a conduzi-los a partir da fase em que se encontram. Então ela pega do jeito em que se encontram. Cuidado, que na prova ele vai botar tudo bonitinho, passando a conduzi-los do seu início. Não, é na fase em que eles se encontram. Correto? Foi? Vamos lá. Artigo 2º. Os trabalhos da Controladoria Geral de Disciplina serão executados por meio de atividades preventivas, educativas, de auditorias administrativas, inspeções em loco, correições, sindicâncias, processos administrativos disciplinares, civis e militares, em que deverá ser assegurado o direito de ampla defesa, visando sempre a melhoria e o aperfeiçoamento da disciplina, a regularidade e eficácia dos serviços prestados à população, o respeito ao cidadão, às normas e regulamentos, aos direitos humanos, ao combate a desvios de condutas e à corrupção dos servidores abrangidos por essa lei complementar. Então vamos mais uma vez desfragmentar tudo isso. Os trabalhos da Controladoria Geral de Disciplina serão executados por meio de atividades, olha aqui, ó, preventivas, ok? A ideia da controladoria é evitar distúrbios maiores nesses órgãos, que são muito importantes para a sociedade. Correto? Então ela atua de forma o quê? Preventiva. Mas é óbvio, aconteceu uma besteira, ela vai atuar de forma repressiva? Vai! Mas o que eu estou falando para você é o seguinte, ó, os trabalhos da Controladoria Geral de Disciplina serão executados por meio de atividades preventivas, educativas, correto? De auditorias administrativas, ela vai fazer auditorias dentro das administrações, inspeções em loco, ou seja, ela vai lá no local fazer uma inspeção. Por exemplo, se no determinado batalhão X, na delegacia Y, na penitenciária Z, ela vai fazer o quê? Hoje é dia da Controladoria Geral de Disciplina, ir lá naquele local e fazer uma inspeção. Ela vai lá e vai fazer essa inspeção lá. Perfeito? Mas ela também pode fazer auditorias administrativas. Olha, manda para mim a documentação, manda tal documento, manda isso, manda aí o registro dos processos disciplinares, os assentamentos funcionais dos servidores que estão lotados aí. Isso pode acontecer? Pode. Perfeito? Então, ó, inspeções em locos, correições. Perfeito? Ela pode ir lá, o que seria uma correição? Ela vai lá na localidade e analisa. Você continua trabalhando, mas a Controladoria Geral, ela vai lá com uma equipe e analisa como você está trabalhando, como você atende ao público. Se você não atende ao público, quais são as suas atribuições, como você está desempenhando. Perfeito? Ela faz uma análise geral daquilo. Sindicâncias e processos administrativos disciplinares, ou seja, evidenciando algum tipo de infração, ela abre uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, seja ele civil ou militar. Ok? Seja ele civil ou militar. Por quê? Como você vai fazer prova para a Polícia Militar do Ceará, você tem que prestar atenção numa coisa. Olha só, sindicâncias e processos administrativos civis e militares. Na sua prova ele suprime a palavra civil. Como você está prestando um concurso militar, você fala assim, não, beleza, está tudo certo, cuidado, civis e militares. Em que deverá ser assegurado o quê? O direito de ampla defesa, visando sempre a melhoria e o aperfeiçoamento da disciplina. Olha para cá, o que seria esse direito de ampla defesa?
Você já sabe que pelo enfoque constitucional que eu já dei lá no início e torno a falar para vocês, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, ele diz que aos litigantes em processo administrativo ou judicial e aos acusados em geral, ser-lhe-ão assegurados o contraditório e a ampla defesa. E ele torna a falar aqui, ó, ampla defesa. Ele tem o direito de ampla defesa. Ou seja, amplamente se defender, vai levar testemunha, vai levar provas, a maneira que ele encontrar para se defender, ele vai se utilizar, ok? Visando sempre a melhoria e o aperfeiçoamento da disciplina. Lembre-se, você será um militar, então a sua vida será baseada na hierarquia e disciplina. A regularidade e eficácia dos serviços prestados à população. Ou seja, ela vai analisar se você presta um serviço regular e que tipo de serviço ele está sendo prestado, o respeito ao cidadão, as normas e regulamentos, ou seja, se você respeita os cidadãos integrantes daquela localidade onde você trabalha, as normas que regem o seu trabalho ou regulamentos, ok? Aos direitos humanos, ao combate a desvios de condutas e à corrupção dos servidores abrangidos por essa lei complementar. Então, ela vai analisar todo quanto é tipo de desvio de conduta, vai analisar se está obedecendo regulamentos, as normas, direitos humanos, se você está tratando bem a população, os cidadãos como um todo, se você está sendo ou não corrupto, tudo isso vai ser analisado e conduzido pela Controladoria Geral de Disciplina. Estamos juntos? Perfeito, meus amigos? Então, vamos lá. Caindo dentro aqui com vocês. Deixa só eu apagar aqui para poder ficar melhor. Artigo 3º. São atribuições institucionais da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Estado do Ceará. Vamos lá. Então, quais são as atribuições institucionais? Então, no teu material, você já sublinha aqui, ó, atribuições institucionais. Ok? Vamos lá. Que atribuições seriam estas? Vamos lá, inciso 1. Exercer as funções de orientação, controle, acompanhamento e investigação, auditoria, processamento e punição disciplinares das atividades desenvolvidas pelos servidores integrantes do grupo de atividades de polícia judiciária, polícia militares, bombeiros militares e agentes penitenciários, sem prejuízo das atribuições institucionais destes órgãos previstas em lei. Então vamos lá, traz para cá de novo. Exercer a função de orientação. Você já viu que ela atua de maneira preventiva? Sim, ela pode orientar. Olha, conduza os processos da seguinte forma. Olha, conduza os servidores da seguinte forma, dando orientações para evitar que eles venham cometer o quê? Algumas indisciplinas, alguns atos contrários à legislação. Perfeito? Controle e acompanhamento. Ela controla? Sim. Ela faz o acompanhamento? Sim. Ela também faz investigações? Sim. Auditorias? Sim, já trabalhamos isso. Processamento e punição. Quando ela fala processamento e punição, quando eu falo desse processamento, é a condução daquele processo administrativo disciplinar que pode ensejar em uma penalidade, ou então na absolvição daquele servidor. E punição, ela pode aplicar penalidades? Sim. Ela vai aplicar todas as penalidades? Não. Porque você sabe, mais à frente eu vou falar para vocês que nem todas as penalidades ela pode aplicar. Punição disciplinares das atividades envolvidas pelos servidores integrantes do grupo de atividades, tanto seja da Polícia Judiciária, da Polícia Militar, dos bombeiros militares e dos agentes penitenciários. Agora, cuidado esse final aqui, ó, porque toda vez que ele bota essa observação, isso pode ser objeto de prova. Que ele bota aqui, ó, sem prejuízo das atribuições institucionais destes órgãos previstas em lei. Por quê? A Polícia Militar, a Polícia Judiciária, os bombeiros militares, os agentes penitenciários, cada um integra um órgão diferente. Se lembra naquele esquema que eu falei para você de desconcentração? Que lá dentro do executivo ele se desconcentra criando vários órgãos? Cada um desses daqui são órgãos. E cada um desses órgãos, eles possuem o quê? As suas atribuições institucionais. E dentro das atribuições institucionais de cada órgão, elas também têm a atribuição de que analisar, investigar, de fazer correições, auditorias, correto? Fazer inspeções internas, conduzir sindicâncias, processos administrativos.
Tanto é que elas podem fazer isso, que aqui a controladoria, ela pode o quê? Avocar, ela pode pensar lá de dentro e avocar, trazer para ela quando ela julgar pertinente. Correto? Então ela vai fazer isso tudo sem prejuízo do quê? Do que aquele órgão também está fazendo por isso. Do que aquele órgão também está orientando, está controlando, está processando, está punindo. Perfeito? Está acompanhando. Tranquilo? Então, a atuação da controladoria, ela não exclui a atuação dos órgãos controlados por ela. Estamos juntos? Então, sem prejuízo das atribuições, ou seja, os órgãos podem continuar com as suas atribuições, fiscalizando, aplicando penalidades, analisando os atos de indisciplina, perfeito? O que se contraria ou não a essa lei e às outras leis pertinentes a cada cargo integrante. Tranquilo? Vamos lá, continuando com vocês. Deixa o tio apagar aqui. Inciso 2. Aplicar e acompanhar o cumprimento de punições disciplinares. Vamos lá. Você tem várias penalidades que o servidor pode sofrer. Correto? E a administração pública, ela vai querer sempre ter o quê? Uma transparência. Por isso que ela tem o quê? Essa controladoria. A controladoria, dentre as suas competências, ela também pode aplicar o quê? Penalidades. E aqui ele diz que além de aplicar e acompanhar o cumprimento das punições disciplinares. O que seria isso? Suponhamos que ela aplique, por exemplo, uma determinada penalidade ao servidor de, vamos lá, suspensão. Ela vai acompanhar para ver se aquele servidor, de fato, ele está afastado do cargo o qual ele ocupava. Converteu a suspensão em multa. Espera aí, eu vou analisar se esse servidor, mesmo suspenso e convertido em multa, se ele está trabalhando. Então, ela vai aplicar penalidades e também acompanha o cumprimento dessas punições, para ver se essas penalidades, se essas punições disciplinares, elas estão sendo o quê? De fato, aplicadas e também sabendo se elas estão o quê? Surtindo determinado efeito. Ok? Realizar correições, inspeções, vistorias e auditorias administrativas, visando a verificação da regularidade e eficácia dos serviços e a proposição de medidas, bem como a sugestão de providências necessárias ao seu aprimoramento. Então, olha só. Até então, a gente estava falando dela aplicar penalidade e conduzir processos administrativos ou sindicâncias. A controladoria, ela pode fazer o quê? Ela vai realizar correições, inspeções, vistorias, auditorias administrativas para poder analisar se de fato está tendo o quê? Regularidade e eficácia na prestação daqueles serviços. Porque se eu não tenho regularidade e eficácia, alguém está trabalhando errado. E se alguém está trabalhando errado, eu tenho que penalizar, eu tenho que investigar e chegar até esse erro para poder extirpar ele da administração e jogar fora. Perfeito? 4. Instaurar, proceder e acompanhar, de ofício ou por determinação do governador do Estado, os processos administrativos disciplinares, civis ou militares para apuração de responsabilidades. Então, vamos lá. Você tem que ter atenção aqui, Instaurar, proceder e acompanhar. Então, bora. Ela deu entrada num processo administrativo, ela procedeu com a implementação daquele processo administrativo e ela acompanha a instauração daquele processo administrativo, que ela pode ter requisitado para aquele órgão que também tem essas atribuições para poder instaurar aquele processo, ou ela mesma pode fazer isso, correto? Agora, ela pode fazer isso de ofício, ou seja, ela foi lá e fez, acabou, independentemente de inércia, ela vai e faz, ela pode fazer isso? Sim, porque está aqui, atuar de ofício. Quando fala atuar de ofício, você que não tem o hábito de estudar legislação, quando eu falo atuar de ofício, seria o quê? Sem provocação. Ou seja, ninguém provocou ela para ela atuar. Ninguém. Ela foi lá, viu que tem alguma coisa de errado, foi lá e fez. Correto? Ou então, mediante determinação, olha a palavra-chave, determinação do governador. O governador está solicitando? Não.
Ele está determinando, ou seja, manda quem pode e obedece quem tem o quê? Juízo. Ou seja, se o governador determinou, essa instauração aqui, ó, trata-se de quê? Ato vinculado. Ou seja, ela não pode fazer nada a não ser o quê? Instaurar, proceder e acompanhar por conta de determinação do governador do estado. Foi? Os processos administrativos disciplinares, sejam eles civis ou militares, para apuração de responsabilidade. Deixando claro mais uma vez, civis ou militares. Civis ou militares. Grava, civis ou militares. Por quê? Nas outras legislações que nós vamos trabalhar juntos, se você alterou a ordem aí, ou você já está percebendo, ou você irá perceber, que a gente trata do militar. E essa daqui acaba sendo o quê? Um pouquinho mais genérica, abrangendo também alguns servidores civis, não todos, ok? Que seriam os agentes penitenciários e também os policiais civis, correto? Que não se encontram na sua qualidade de militar, perfeito? Vamos lá. Então vamos cair dentro disso daqui. Continuando. Requisitar a instauração e acompanhar as sindicâncias para a apuração de fatos ou transgressões disciplinares praticadas por servidores integrantes do grupo de atividade de polícia judiciária, polícia militar, bombeiros militares e servidores da perícia forense e agentes penitenciários. Vamos lá de novo. Requisitar a instauração e acompanhar a sindicância. Ou seja, ela requisita, ela vai lá e pede para que seja instaurado e ainda acompanha o quê? Essa sindicância para apurar possíveis transgressões, ou seja, há alguns comportamentos que diferem daqueles que de fato foram instituídos para os ocupantes daqueles órgãos. Perfeito? Se aquele agente penitenciário, ele está dando alguma brecha, se ele está dando alguma liberdade que não poderia dar para alguns detentos, se o bombeiro militar ele não está atuando da maneira com que deveria atuar, se o policial militar não está, se o policial civil não está. Agora, uma grande surpresa que a gente começa a evidenciar aqui, que ele menciona mais um carinha aqui, ó. Ele fala o seguinte: requisitar a instauração e acompanhar a sindicância para a apuração dos fatos ou transgressões disciplinares praticadas por quem? Servidores integrantes da atividade de polícia judiciária, que é o policial civil, você já sabe, policial militar, o bombeiro militar, os agentes penitenciários, que até então a gente só estava falando desses carinhas, e ele vira e fala aqui, ó, os servidores da perícia forense. Correto? Então todo mundo aqui, ó, está dentro desse mesmo barco. Perfeito? Foi? Então vamos embora. Avocar. Quaisquer processos administrativos, disciplinares, sindicâncias, civis e militares, para serem apuradas e processados pela Controladoria Geral de Disciplina. O que seria isso? A qualquer momento, se ela identificar que dentro daquele processo administrativo disciplinar, ou dentro daquela sindicância que está apurando algum fato ou alguma irregularidade, alguma transgressão disciplinar que de fato já for evidenciada, ela pode a qualquer momento fazer o quê? Avocar, trazer para si essa competência. Só para você ter uma ideia, quando eu falo de avocação, obrigatoriamente eu tenho que ter o quê? Hierarquia. Você sabe que naquele desenhozinho eu tenho o quê? O Estado, que eu já fiz para vocês, o Estado do Ceará, e o Estado tem órgãos. Aqui eu tenho quem? Eu tenho a Controladoria, correto? Aqui eu tenho a Controladoria, que ela pode a qualquer momento avocar, ou seja, levar para ela a competência do quê? Da apuração das transgressões disciplinares, seja da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, da Polícia Civil, perfeito? Dos agentes penitenciários. Então, a qualquer momento, ela pode trazer para si, ok? Porque a própria lei permite que ela faça isso. Entendeu? Vamos lá. Avocar quaisquer processos administrativos, disciplinares, sindicantes, civis e militares para serem apurados
e processados pela Controladoria Geral de Disciplina. Então, a Controladoria Geral de Disciplina, ela pode avocar. Esse processo vai do mesmo jeito que ele tiver, essa sindicância, do jeito que ela está, ela sobe e vai para a Controladoria. E a Controladoria, ela fica incumbida de fazer o quê? De apurar e processar aquele servidor. Perfeito? Estamos juntos? De dar continuidade àquele procedimento, àquele processo. Vamos lá. Galera, a gente aqui do LAC Concursos, a gente sempre se preocupa com você. A gente sempre está pensando na melhor forma de trazer isso até vocês. Por isso que é de suma importância que você sempre entre lá no link de contato conosco para falar, tá legal, não tá legal, manda pergunta, manda questão. Geraldo, pode melhorar, não pode melhorar? A gente está aqui para melhor prestar um serviço para você. E o nosso melhor prestar um serviço significa o quê? A sua aprovação. Perfeito? Olha só. 7. O que mais ela pode? A Controladoria requisitar diretamente aos órgãos da Secretaria de Segurança Pública e de Defesa Social e da Secretaria de Justiça e Cidadania toda e qualquer informação ou documentação necessária ao desempenho de suas atividades de orientação, controle, acompanhamento, investigação, auditoria, processamento e punição disciplinares. Então vamos lá. Você já viu que eu tenho um órgão que é a Controladoria, correto? Eu também tenho um outro órgão, que é a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e blá, 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 enfim. Eu vou falar Secretaria de Segurança Pública e já engloba tudo isso daqui, ok? Então, como a Controladoria fica a ela incumbida a fiscalização, o acompanhamento e até mesmo a avocação de alguns processos disciplinares ou sindicâncias e a aplicação de algumas penalidades, ela também pode fazer o seguinte, ó, aí Secretaria, eu preciso de todos os dados funcionais do servidor X. Olha, eu preciso dos assentamentos funcionais do servidor Y. Olha, eu preciso da folha de antecedentes criminais do servidor W. Ou seja, a Controladoria, ela pode requisitar diretamente aos órgãos da Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, quem seriam esses órgãos que integram a Secretaria de Segurança Pública? A própria Secretaria de Segurança Pública e os órgãos que a integram. Quem? A própria Polícia Civil Judiciária, a Polícia Militar, o Bombeiro, os agentes penitenciários. Perfeito? Essa galera toda aqui, ó. Então ela requisita diretamente o quê? Para poder lhes dar, venham abastecê-la com o quê? Informações para ela conduzir da melhor forma possível esses processos disciplinares ou as sindicâncias que de fato ou ela instaurou ou ela avocou. Perfeito? Para melhor andamento desse serviço. Porque não adianta nada. Ela avoca um determinado processo administrativo, uma determinada sindicância, beleza, está na mão dela. E aí? Vai fazer o que agora? Ela vai ter que ter o quê? Informações sobre aquele servidor. Se ele é um servidor que apresenta um certo padrão de desvio de comportamento, se ele é primário, se não é, se ele já foi, se ele é reincidente, perfeito? Volta para cá. Então, ela requisita diretamente aos órgãos da Secretaria de Segurança Pública toda e qualquer informação ou documentação necessária ao desempenho de suas atividades de orientação, controle, acompanhamento, investigação, auditoria, processamento, punição disciplinares. Olha só, orientação, ela pode simplesmente, um servidor X apresentou um desvio de conduta. Me dá aqui todas as informações a respeito desse servidor, porque eu quero acompanhá-lo de perto agora. Eu quero ver se ele vai continuar apresentando tais desvios. Se ele apresenta, ele tem como ser curado? Isso daí é o quê? Algum problema psicológico? Ele está com problema em casa? Está com depressão? Não está? E ela vai acompanhar de perto isso daí, correto? Vamos lá. Criar grupos de trabalho ou comissões de caráter transitório para atuar em projetos e programas específicos, podendo contar com a participação de outros órgãos e entidades da administração pública, estadual, federal ou municipal. Então vamos lá. Como é que vai ficar isso daqui? Ela pode criar grupos de trabalho ou comissões de caráter transitório. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de uma comissão de caráter transitório. Imagina, quando aconteceram os Jogos da Copa do Mundo. Nós aqui do Brasil, nós temos os
crimes típicos de cada região. Tal região tem mais assalto, tal região tem mais homicídios, a outra região tem mais tráfico de drogas, algumas regiões não têm tráfico de drogas, mas ela é utilizada como rota, e assim por diante. Enfim. E eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos a prática do terrorismo como algo normal e habitual aqui no Brasil? Não. Quase nulo, né? Essa estatística. E aí eu falo para você. Você imagina só. Você dentro da Polícia Militar do Estado do Ceará. Aí estava lá recebendo um jogo da Copa do Mundo. Perfeito? Ou então algum evento esportivo de grande porte. Aí, naquele momento, peraí. Os olhares do mundo estão ali. Naquele momento você tem pessoas de diversos locais do mundo. A gente já acompanhou há muito tempo atrás que em algumas Olimpíadas ou eventos esportivos tiveram ataques a algumas delegações esportivas. Espera aí, eu preciso fazer o quê? Criar um aparato de segurança. Mas para eu criar esse aparato, eu tenho que evitar carros-bomba, homens-bombas, né, que são aqueles lobos solitários que eles falam, né? Eu tenho que determinar células de terrorismo, tudo isso tem que ser analisado. Aí eu falo para você, peraí, talvez dentro da Polícia Civil não tenha pessoas com esse determinado conhecimento, mas dentro da Polícia Militar tem, ou vice-versa, ou nenhuma nem outra tem, e eu preciso o quê? Peraí, São Paulo tem tem um bom estudo sobre isso, o Rio de Janeiro tem, Minas Gerais possui, Espírito Santo, Mato Grosso, peraí, então ela pode criar grupos de trabalho, ou comissões de caráter transitório, ela cria aquele grupo de trabalho, correto? Até mesmo para aprender e futuramente capacitar as pessoas integrantes daqueles órgãos de segurança pública para atuar em projetos e programas específicos. E ela pode contar com a participação de outros órgãos e entidades da administração pública estadual, federal e municipal. Suponhamos que tenha um núcleo lá de um outro determinado estado. A Bahia tem um conhecimento muito forte nisso. E a Polícia Federal, eu posso criar esses grupos? Posso. Está dizendo aqui, ó. Perfeito? Então, isso daqui também se enquadra dentro das atribuições da controladoria. Estamos juntos até o presente momento? Perfeito, galera? Olha só, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. O objetivo da LAC Concursos, além dela pesquisar a nível Brasil, todos os melhores professores que ela procura, ela também disponibiliza para você o quê? Um mecanismo de avaliar as aulas. Avaliar o professor, saber se o conteúdo está sendo bem trabalhado, se não está, se o conteúdo foi abordado, se não foi, se está legal, se não está. E é com base nisso que cada vez mais nós, professores, eu, Geraldo Neto, me proponho a prestar um melhor serviço para vocês. E qual é o meu melhor serviço? Você tem que chegar na hora da prova e lembrar de mim. Você tem que chegar na hora da prova e gabaritar. Você tem que arrebentar na prova. Já falei para você, eu quero chegar no Ceará e toda hora passar um carro de polícia perto de mim e buzinar. Fala, Geraldo. Por quê? Porque é você, servidor público lá do estado do Ceará, que foi aprovado e teve aula comigo. Entendeu, galera? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar agora para você tomar um cafezinho, mas não esqueça, no finalzinho aí, você avalia a aula, vê se está legal, vê se não está legal, se está bom, se não está bom. Por quê? Eu quero cada vez mais fazer com que a sua aprovação seja rotina na sua vida. Correto? Para que você venha a ser aprovado em todo e qualquer concurso que você venha fazer. Ok? Professor Geraldo Neto, deixa um abraço muito grande para você e eu te aguardo até a próxima aula. Tá bom? Ó, beijo grande no seu coração. Guerreiro, não desiste, hein? Caveira, tu vai passar nesse concurso. Tchau, tchau, galera.